Olá, família aquariana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Aquário. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 20, Parraliá, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você aquariano, um presente para você aquariana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta do 8 de paus. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos o 5 de copas. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos a carta do arcano maior de número 4, o imperador. Gratidão. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o 8 de paus, nós temos um valete de paus. Ainda nesta perspectiva, nesta vibração, temos também a sacerdotisa, o arcano maior de número 2. Sobre o 5 de copas, nós temos um 3 de ouros e também a carta, do valete de copas. E na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuro, sobre o imperador, nós temos a carta do sol, o arcano maior de número 19, e também a energia, a vibração da carta do rei de paus. Bem, aquariano, aquariana, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho e de incentivo para comigo e para com o canal. Sobre o 8 de paus, nós temos a carta da montanha. Sobre a energia do 5 de copas, nós temos a carta do sol. E sobre o imperador, nós temos a energia da raposa. Bem, aquariano, aquariana, o 8 de paus aqui no presente, ela está sobre a energia da justiça, montanha, concretude, firmeza, segurança e fé, mas ela também traz a perspectiva de deslocamento, viagens, Mas ela pede para que você pense aqui de forma grandiosa em relação a um projeto, meta ou intenção, porque aqui nós temos grande dinamismo, mudanças rápidas, seguras, comunicação clara, disposição para se adaptar às novas circunstâncias. É como se você focasse aqui nas metas e nos objetivos mais importantes. E aqui pede para que você foque de forma grandiosa, porque vai haver rapidez, progresso e realização. Então, a liberdade de pensamentos e de desejos, onde você coloca aqui toda a tua energia em um projeto, para que você possa seguir o seu próprio sucesso. Só que este 8 de paus, ele requer que você pense um pouco de forma grandiosa, porque essa intenção, ela vem do alto. É como a energia aqui do valete de paus, porque são perspectivas parecidas, instigação,
é paixão, é inspiração, é o desejo. E através do desejo você alimenta uma ambição. Então você precisa tornar os teus impulsos uma realidade. Então você com energia, com paixão infinita, iniciando um projeto ou se preparando aqui para uma nova meta, que é um objeto de desejo seu, mas que você precisa pensar um pouquinho de forma grandiosa, mas ao mesmo tempo trabalhar isso em silêncio, né? E colocar amor, paixão, tesão, como eu disse anteriormente, sobre aquilo ao qual você quer conquistar. Eu falei no silêncio porque nós temos a sacerdotisa, e a necessidade de introspecção, de silêncio, ouvir a voz da intuição, conhecer um pouco mais de si mesmo, de si mesma. Aqui uma habilidade psíquica, buscar a sabedoria interior. Então é mistério, serenidade, receptividade. Você com uma grande visão, uma sabedoria inata. Então é aprendendo um pouco mais a observar esse aspecto intuitivo e seguindo a sua intuição. Aqui tem que ter um cuidado com a passividade sentimental, com a energia de carência, porque às vezes o campo emocional prejudica a manifestação de um objetivo. Confiar na intuição, né? Não apressar as coisas, é a necessidade aqui de aprender coisas novas, de estudar, de expandir, de crescer, principalmente ligado aqui ao campo da espiritualidade. Até porque a sacerdotisa é uma carta que também está voltada a estas questões, né? De estudo de campo espiritual, de expansão. E essa intuição, como eu disse, ela vem do alto sobre ti, pedindo para que você faça os movimentos, né? E o movimento correto é justamente isso, ouvir a voz do coração. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né? Do signo de Aquário. Na casa 2, energia do passado, acontecimentos do passado que irão influenciar o presente, nós temos um 5 de copas sobre o Sol. O Sol é clareza, luz, brilho. Às vezes aqui é uma saudade que nós sentimos de alguém que não está mais nesse plano material. Isso é natural. Mas toda vez que a gente sentir essa saudade, nós temos que ancorar essa energia no nosso coração. E nós temos que emanar luz e amorosidade. E dizer para os nossos que nós estamos bem aqui e que esta pessoa ou essas outras pessoas que estão no plano espiritual continue o seu trabalho e o seu desenvolvimento pessoal, porque em breve nós também estaremos, né, em casa. Então é nessa perspectiva. Então o 5 de copas requer que você erga a cabeça e siga em frente. Possa ser que alguns de vocês aqui tenham passado por uma separação recente. É óbvio que vai trazer uma dor. É como se você estivesse lamentando um fim. Aí eu falei sobre a perda de um ente querido. Isso traz, de fato, um sofrimento emocional, né? E nós devemos aqui reconhecer a dor, mesmo que isso gere, né, interferências dentro de nós. Então, recentemente eu passei por isso. Estou relatando um pouco daquilo que eu faço. Eu ancoro, né, amorosamente no meu coração e envio amor incondicional até essa consciência. E essa consciência, ela pede que eu siga o meu caminho, siga o meu propósito. Então, toda e qualquer tristeza, ela é temporária. Se for uma separação, né, um rompimento, não se preocupe, como eu disse anteriormente. Erga a cabeça, siga em frente, novas oportunidades irão surgir. Até porque esse valete de copas, assim como a sacerdotisa aqui na casa 1, traz essa inspiração criativa, os talentos, os empreendimentos, o despertar de muita criatividade. Mas ainda aquele aspecto ligado à imaginação, ao sonho, mas início de uma carreira, né, de algo ligado à intuição. E tudo que você venha desenvolver aqui dentro do campo do trabalho, faça com muita amorosidade, amor, né? Naquilo que você está fazendo. Exale amor, exale gratidão, luz e brilho. Então, quando eu venho fazer uma leitura, não é apenas uma leitura.
Eu tento colocar também a minha amorosidade, a minha energia, a minha vibração, porque eu estou fazendo por amor. Assim é a energia do 3 de ouros. Mas aqui há a chegada de uma nova conexão, como se tivesse alguém já observando, espreitando, tentando uma oportunidade contigo. Se você estiver solteiro, solteira, se permita as novas conexões. Mas vamos falar aqui sobre os talentos, né? As habilidades. E as habilidades e os talentos irão conquistar grandes resultados. Então, como eu disse, o trabalho tem que ser encarado por você como uma grande diversão, como um hobby. Invista parte de si mesmo, de si mesma, em projetos que te traz diversão. Exiba isso para as outras pessoas. Então, as estruturas rígidas aqui, possibilitando sobre você muita criatividade. Então, você trazendo a energia de liderança, falando para as outras pessoas, mas colocando aqui na fala esse amor, né, expresso pelo 3 de ouros. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Aquário. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição tem o link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. E em algum local aqui dos cards também vai aparecer o número do meu WhatsApp, tá? Então, se precisar de auxílio, pode entrar em contato comigo. Terei o maior prazer de te orientar. Aqui nós temos o Imperador, energia de fogo, energia de Áries, uma certa influência dessa vibração ariana. Nós temos de novo um Rei de Paus, que traz essa perspectiva também de fogo, e nós temos o Sol. Então, aqui tem que ter um cuidado. Inicialmente vamos falar sobre essas questões, que é muito similar. Então tem que ter cuidado com a autoridade, né, que as outras pessoas têm sobre nós. É como se o outro tentasse manter um controle sobre você. É uma certa insensibilidade nas relações. Então aqui, às vezes, representa alguém mandão, centralizador. Mas também você num local ou numa posição, vamos dizer assim, de muita responsabilidade, de liderança, de autoridade. Aqui são estruturas, ordens, leis que devem ser respeitadas. Há uma impasse aqui com uma figura masculina, pode ser com um companheiro, um irmão, enfim. Uma atividade de força, mas você vai resolver um conflito por meio da coragem, da ambição, desse poder, né, dessa ordem representada aqui pelo Imperador. É como se alguém estivesse te espreitando, te observando, né, tentando tirar uma certa vantagem de você, só que você não irá permitir. Foque nos teus desejos mais fortes, traga a tua energia de liderança, de confiança brilhante, né? Então, foque naquilo que é essencial para você, mas tenha um cuidado aqui com o egocentrismo, né? Quando a gente lida com outras pessoas, né, que querem ser o centro do universo, né? Então, é você lidando aqui com alguém extremamente egóico, em que você tem que ter um pouco mais de cuidado, vamos dizer assim, quando lida diretamente com essas vibrações ou essas características. Até porque o Sol traz uma iluminação, né? Uma revelação. Então, algo será iluminado, algo será revelado, os enganos, as mentiras que essa outra pessoa mantém escondida virá à tona. O Sol é a verdade. Então, é iluminação, é revelação, mas através de uma consciência. Então, é um despertar. É como a gente diz, as verdades elas chegarão no momento certo e na hora certa. Mesmo que você não queira ver essa verdade nítida como de fato ela é. Mas aqui você vai expurgar a ignorância, a falsidade, para que você traga aqui momentos de boa sorte e de muita prosperidade. Até porque o Sol é a energia da felicidade, da realização. Então, você superando aqui toda e qualquer barreira e dificuldade, né, ligado a essa energia do Imperador, onde você tem que manter a sua autoridade sobre essa outra pessoa. Tenta adequar o que eu estou falando à sua
realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Aquário. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 20, Parraliá. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 119, e a mensagem diz o seguinte: este anjo ajudará a manter a fé e a se dedicar à prática e aos estudos espirituais. Ao invocá-lo, poderá receber sua ajuda quanto à escolha de uma profissão ou atividade mais adequada a você. Mantenha sempre o seu otimismo. Parraliá, anjo de número 20, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 119. Desde já, eu sou extremamente grato a você por assistir até aqui, por nos apoiar, por ter deixado o seu like, o seu comentário. Isso é de grande importância para o canal, porque o canal ele só coexiste graças a você. Também quero te convidar a me apoiar lá no outro canal, onde eu relato um pouco mais sobre o meu cotidiano, até uma forma, de manter as atividades desse canal em movimento. Então, se possível, me apoie lá também, veja o meu conteúdo, deixe o seu comentário, para que eu possa continuar aqui traduzindo os conteúdos de tarô. Desde já, paz e muita luz, que a suprema energia divina te abençoe. Beijos em seu coração e a gente se vê em breve.